Pra mim tudo isso é esquisito. Tudo que envolve esse assunto pra mim é esquisito. Nem sei que assunto é esse, mas pra mim é esquisito. Bem-vindo ao Tom Fala das Coisas, canal onde eu, Tom, falo das coisas. Geralmente falo as coisas de forma improvisada, espontânea, para que tudo fique mais natural nesse canal. Este canal onde eu abordo qualquer assunto e já faz um tempinho que eu falo. Este é o tipo de vídeo que você pode assistir enquanto você tá fazendo outra coisa, para você não precisar ficar o tempo inteiro com os olhos colados na tela do seu YouTube, independente da onde você esteja assistindo, seja a televisão, seja celular. Eu particularmente gosto de assistir vídeos do YouTube na televisão. De acordo com as análises daqui, o meu público também gosta, além de assistir pelo celular. Isso nada disso vem ao caso. Porque o tema de hoje é extremamente aleatório. Gosto assim quando eu penso num assunto que eu não preciso de apoio da cultura pop, não preciso usar referências. Sou suspeito. Eu gosto de todos os vídeos aqui do meu canal, então vamos começar com o assunto de hoje, que é como eu não consigo colocar na minha cabeça a ideia das dimensões das coisas do planeta. Eu não sei, talvez, resumir de forma menos confusa do que eu acabei de resumir. Mas é o seguinte, eu vou começar falando sobre exemplos. Espera um pouquinho, tirar uma porra que tá aqui no meu olho. Você pega assim, a fábrica de whiskies Jack Daniels. Dizem que é tudo importado. Não sei se fabricam aqui ou não. E mesmo se fabricarem, ainda assim, é um bom exemplo para o que eu vou falar. Vocês já viram? Já viram como é que funciona essas fábricas? A Ambev, esses lugares onde fazem bebidas e tal? Me parece pouca bebida. Parece pouquíssimas unidades de garrafas de bebidas. E aí que você vai, quando você vai em qualquer mercado, você vê tanta garrafa. E aí você vê nos estoques dos atacadistas quantidades imensuráveis de garrafas. E não precisa ser o whisky Jack Daniels, pode ser qualquer bebida, cerveja, refrigerante, água, é tudo um absurdo de quantidade. Quando você está no mercado é absurdo, parece infinitas as garrafas e eu começo a pensar o tamanho do lugar que faz essas garrafas, o tamanho do lugar que produzem essas garrafas, essas bebidas. Não é tão grande. O negócio é uma coisa pequena, assim, uma fábrica menor que um quarteirão, produzindo às vezes garrafa para o planeta inteiro. Aí eles colocam aqueles tonel, no caso do whisky, colocam aqueles tonel, os barris, whisky envelhecido, 12 anos de whisky envelhecido. Você olha aquele barril e eu olho aquele barril e eu penso... Não é possível que toda a bebida do planeta saia daqui. Me faz inclusive pensar em teorias absurdas, como a teoria de que a gente vive numa simulação, onde as coisas são renderizadas conforme você vai avançando no espaço em que você está inserido. Então, quando eu chego num mercado, ele renderiza lá ele materializa tudo e coloca as bebidas ali. Mas na realidade é como se elas não existissem, porque aquela fábrica, a suposta fábrica, eu faço entre aspas aqui brincando, porque eu obviamente não acredito nisso, mas parece pequeno. E não só isso, qualquer coisa. Eu moro no interior, onde tem uma fábrica que faz vagões de trens para CPTM, metrô, não sei para onde que eles enviam. Agora eu vou ter que espirrar. Eu não sei para onde eles enviam, mas eu sei que aquela fábrica pequena faz sei lá quantos vagões. Aí quando você para pensar em números também, é esquisito. Pra mim tudo isso é esquisito. Tudo que envolve esse assunto pra mim é esquisito. Nem sei que assunto é esse, mas pra mim é esquisito. Quando você pensa quantos vagões, quantos trens tem na cidade de São Paulo funcionando, ou até fora de funcionamento, quantos trens ao todo? Quantos trens são? Porque se a gente falar em números, eu imaginaria centenas. Para todas as linhas de metrô que São Paulo tem, que nem são tantas assim, para todas as linhas do trem que São Paulo tem, que também não são tantas assim. E elas se interligam, então o trem só se interliga na estação, mas os trens em si são diferentes. O trem que anda na CPTM e o trem que anda no metrô são veículos diferentes, mas quantos ao todo? Quantos tem? Me parece um número altíssimo, mas talvez não seja. Talvez quando a gente pensar
na quantidade de linhas de metrô são o quê? Menos de 20. Eu não sei. O que eu sei é que quantos trens essa fábrica, por exemplo, produz por ano? 2? 3? Quantos Rolls Royce? Quantos Bentley? Quantas Ferraris? Ferraris até talvez um pouco mais produzem por ano. Eu lembro disso também, acho que mencionaram no filme em algum filme, mencionaram quantas Ferraris a Ferrari faz por ano, e na hora eu falei, Caralho, isso é muito pouco. em unidades, são pouquíssimas unidades de Ferraris, e são pouquíssimas unidades provavelmente de Rolls Royce, Aston Martin, todos esses exemplos que eu usei, porque também não tem um público que sai comprando isso daí toda vez. Deve ter uma galera que gosta de ir na ilha dos amigos já suicidados, né? Mas esse povo talvez compre um carro desses por ano, ou até mais do que isso. Mas quantos Lamborghini, quantos carros assim são fabricados por ano? Para eu ter aqui, enquanto eu falo para vocês, uma dimensão de quantos trens uma fábrica dessas produz por ano. Eu poderia fazer um Google agora, mas eu gosto até, às vezes, de não saber. Porque não saber, eu vou pesquisar, assim que eu terminar de gravar esse vídeo, eu vou pesquisar a resposta, porque eu quero saber a resposta. Mas não saber a resposta para isso faz com que eu fique imaginando esse tipo de coisa. E eu gosto, é gostoso imaginar, pensar em como o planeta é maluco nesse sentido, ou eu sou maluco nesse sentido. Pensar que certas coisas são imensuráveis. O que é imensurável para mim? Qual que é o tema desse vídeo para mim? É imensurável pensar que às vezes uma única fábrica, menor que um quarteirão, consegue produzir a demanda de um planeta inteiro. Aquela fábrica pequenininha que eu passo na frente todo dia quando eu vou trabalhar é a fábrica que consegue cumprir com a demanda do estado de São Paulo todo em relação a trens e metrôs. Tudo bem que o estado de São Paulo todo é só a cidade de São Paulo, basicamente. O trem até vai para Mogi e para o ABC. Mas imagina, cara, uma única fábrica. E como que essa fábrica se sustenta? Qual que é o valor de um único trem? Quem quiser comprar um trem, vai lá e compra um trem. Qual que é o valor? Que eu passo lá, eu vejo o trem, eu comecei a pensar, Cara, essa fábrica às vezes só precisa produzir um único trem, uma única unidade de trem, para ela se manter ativa durante o ano todo. para pagar os funcionários, para ela ter o lucro, para ela conseguir ter uma visão para os próximos anos. Porra, no próximo ano nós vamos fazer mais um trem. Na próxima década, se bobear, a gente consegue fazer 12 trens, uma dúzia de trem em uma década. E é imensurável isso pra mim, cara. É imensurável. E o lance da cerveja, das bebidas que eu pensei, foi o que fez eu pensar em tudo isso. Que eu sei que são coisas diferentes. Cara, como pode? A pimenta Tabasco, até onde eu sei também, é importada. A pimenta Tabasco é importada e é feita tudo numa única localização. Qual que é o tamanho da fábrica da pimenta Tabasco? Não deve ser tão maior do que essa fábrica aqui. Se você já foi na fábrica da Heineken, eu sei que a Heineken, no caso, a Ambev também muito provavelmente produz, ao invés de importarem tudo lá da Holanda. Mas a fábrica da Heineken, lá na Holanda, ela cumpre com uma demanda considerável, mas não é uma fábrica assim tão grande. É uma parada muito louca pensar nisso daí. Uma outra coisa, o contraponto disso daí é a minha experiência, a minha vivência presenciando o tamanho de certas coisas. O pai do meu amigo faz vinho. Eu vi a produção de vinho desse cara. Eram 3 vidros que ele colocava num quartinho embaixo da escada. Não ocupava espaço nenhum. Só que aí a gente começa a pensar quanto ml tem em cada garrafa de vinho. 750 ml numa garrafa de vinho. Aquele vidrão, anos depois, eu acabei comprando um para fazer um terrário. E naquela hora que eu vi o tamanho daquele vidro, eu percebi que realmente é factível. É factível uma fábrica do tamanho daquelas que eu mencionei fazer talvez a produção para o planeta todo. É factível. Se não fosse factível, eles não estavam fazendo. O vinho de qualquer vinícola da Itália, vinícola pequenininha da Itália, que está aqui no Pão de Açúcar do interior de São Paulo, vendendo o vinho dele ali. Importa não só para o Brasil, não só para o interior de São Paulo, importa para vários países. É factível. É factível porque, por exemplo, na casa desse meu amigo, cada garrafão daqueles tinha 50 litros. O pai do meu amigo estava fazendo por ano
150 litros de vinho. 150 litros de vinho são 150 divididos por 0,75. 200 garrafas. São 200 garrafas de vinho por ano que o pai do meu amigo conseguiria produzir. Com 3 garrafão de vidro de 50 litros. 3 garrafão de vidro é isso aqui, cara. A escrivaninha aqui cabe. Se você pensar em 1 metro cúbico, tem 1000 litros. 1 metro cúbico tem 1000 litros, cara. Em um único metro cúbico, você tem mais de 1000 garrafas de vinho. Eu vou até fazer de novo. 1333 e ainda sobra um restinho. 1333 garrafas de vinho com 1 metro cúbico de espaço. Produzir vinho em 1 metro cúbico te dá mais de 1000 garrafas de vinho. Agora, você pega 1333 e você divide por 12. São 111 garrafas de vinho. Imagina que você tem uma produção de vinho de 1 metro cúbico na sua própria casa, que não é um espaço tão grande assim, vai. Você conseguiria talvez fazer isso num escritório aqui. Se eu quisesse transformar esse escritório ao invés de um estúdio para eu criar conteúdo, eu quisesse criar vinho aqui, mas se eu tivesse que disponibilizar na minha casa 1 metro cúbico de vinho, 1 metro cúbico de vinho é bom. 1 metro cúbico para produzir vinho, eu conseguiria. Muita gente conseguiria. E aí, nesse caso, você teria uma produção de 111 garrafas por mês. Você consegue beber 111 garrafas por mês? Pode ser um desafio, mas eu acho difícil. Eu acho muito difícil. E é nesse momento que eu percebo que é factível esse tamanho imensurável das coisas. É muito difícil conceber tamanhos. O tema do vídeo é esse. Como é difícil conceber tamanhos. E eu encerro esse vídeo falando justamente o tema desse vídeo, que no início eu não consegui pensar numa forma de resumir, mas agora eu acho que eu consegui. Ou pelo menos eu consegui passar a mensagem para você, querido inscrito, que se ainda não é um inscrito, espero que agora, depois desse vídeo idiota, esse vídeo que te fez pensar em uma idiotice, em uma bobagem dessas, espero que agora você se inscreva e vá conferir meus outros vídeos também, assim como minhas outras redes sociais, onde o conteúdo é completamente diferente. O @ tá aqui na tela, o Tom Fala das Coisas posta vídeo toda sexta-feira às 2 horas da tarde e eu espero vocês na próxima semana. Tô com a boca seca aqui, preciso beber água, mas eu vou encerrar dessa forma mesmo, porque hoje eu acho que eu mandei bem falando aqui. É isso, gente. Muito obrigado. Até mais.